Olá, pessoal. Eu sou o jornalista Ronan Dannenberg. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Enfermagem. Estamos retomando o nosso podcast, novos episódios, novas temporadas, e com episódios agora não só em áudio, mas também com imagens e cortes que ficarão disponíveis nas plataformas do CoreRS, nas plataformas de streaming, que você vai poder acompanhar a partir deste episódio. Esse é o primeiro que está sendo gravado desta retomada do Cafezinho com a Enfermagem. E neste episódio a gente vai tratar sobre questões raciais na enfermagem. Para conversar conosco, aqui está a conselheira do CoreRS, a Vera Beatriz Rodrigues Soares, a Bia, nossa amiga. A Vera é técnica de enfermagem, cientista social, graduada pela URGS, foi coordenadora de inclusão de 2015 a 2022 no GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, aqui em Porto Alegre. E também está aqui conosco também a nossa amiga Gisele Gomes, enfermeira, doutoranda de saúde coletiva, gestora da política de saúde da população negra aqui de Porto Alegre, promotora de saúde da população negra e coordenadora das políticas de saúde aqui da capital. Então, bem-vindas a Bia, a Gisele também. Prazer estar aqui. Muito bom, né? A gente está aqui conversando sobre esses temas aqui para o pessoal da enfermagem. E a gente vai começar aqui falando um pouco da política de atenção à saúde da população negra na capital, talvez aqui no estado também, né? Passar a bola aqui para a Gisele, né? Falar um pouquinho sobre isso, como é que está, em que momento a gente está vivendo agora, né? Relacionado a isso, né? Relacionado à política de atenção à saúde da população negra, Gisele. Então, boa tarde, Ronan, boa tarde, Bia. É um prazer estar aqui com vocês, poder dialogar um pouco com relação a essa pauta, né? Que é a saúde da população negra. Uma pauta que nos é tão cara, tão preciosa e muitas vezes tão negligenciada, né? Então, falar um pouco sobre a política de saúde da população negra também é falar de movimentos sociais, movimento social negro, que muito impulsionou, muito trabalhou, impulsionando para a criação dessa política. Essa política, ela é pela Portaria 992, de 13 de maio de 2009. Esse ano ela fez 15 anos de existência e ela é uma política que ela deve estar em todos os municípios do Brasil. Ela é uma política que ela está dentro, né, contida num dos capítulos do Estatuto da Igualdade Racial. Então, ela é uma política que tem força de lei. Só que, mesmo ela sendo uma política que tem força de lei, ela é uma política que menos de 5% dos municípios brasileiros têm ela de fato implementada. Porto Alegre, ela é dos municípios pioneiros, porque ela tem a implementação no ano de 2010, com a criação da área técnica de saúde da população negra. E desde então ela vem trabalhando insistentemente para implementar nos serviços de saúde, né? Em todos os serviços que compõem a Secretaria Municipal de Saúde. Então, é fácil? Não é fácil. É leve? Por vezes não é. Mas a gente vem trabalhando muito insistentemente para que essa política, de fato, faça a diferença na população negra aqui do município. Claro, imagina, né, também, né, Bia? Imagina, são 15 anos de existência, é muito recente ainda também, né? Uma coisa que talvez já pudesse ser, né, ter sido implementada muito antes, enfim, mas de fato, né, 15 anos da existência disso tudo, né, para algo que talvez já, né, imagina, né, uma coisa que já poderia ser abordada há muito tempo. Então, como é que vocês enxergam isso também, né? Tanto a questão é recente, né, mas como é que, tanto a implantação nesses municípios, como é que está essa implantação dessa política toda dos municípios, dado essa questão recente, né, do tempo, né, da implantação disso tudo? Sim. A dificuldade da implementação desta lei, né, que tem peso de lei, a política nacional, ela está diretamente ligada ao racismo estrutural. Sim. Se nós somos mais da metade da população brasileira, ou seja, somos a maioria do povo brasileiro, pessoas negras, precisa-se ter um olhar realmente muito atento para a saúde dessa população. Hoje nós sabemos, e estudos apontam, e Gisele também vai trazer, porque trabalha diretamente, que as doenças
às quais a população negra é acometida, e por isso essa política nacional, elas são doenças negligenciáveis, negligenciadas, ou seja, são adoecimentos que muitas vezes levam à morte por causas evitáveis. E se nós ainda, vamos colocar enquanto gestores de saúde, ainda não paramos para olhar a importância que tem realmente levar a sério que nós temos uma política que ela precisa ser implementada e ter a consciência de que enquanto isso não acontecer, nós estamos agindo ainda fora da lei, a gente não vai dar conta. Mas o racismo estrutural, ele está aí, ele está regendo essa negligência à saúde da maioria da população brasileira, e nós estamos aqui nesse momento para isso, né? E nós temos como pauta, enquanto Corém, Rio Grande do Sul, trabalhar essa política, trabalhar com a enfermagem. Nós da enfermagem, nós somos mais de 60% da categoria de profissionais da saúde, né? Pensando a nível Brasil. Se nós somos mais de 60%, então a gente tem um peso aí. E se nós tomarmos conta disso e trazermos para a nossa responsabilidade fazer e implementar essa política, a gente vai conseguir também movimentar e fazer, sim, para valer, acontecer. Com certeza. E a Bia falou aqui, né, de algumas patologias, né, de doenças, e uma delas, né, Gisele, é a doença falciforme, que tem essa predominância na população negra, e tem muito preconceito, mito, enfim, relacionados a tudo isso. Eu queria que também tu abordasse um pouco sobre isso, né, como é que está sendo trabalhado, não só a doença falciforme, mas outras também características, né, da população negra. A população negra ela é mais acometida pelas doenças circulatórias, né? Então, a hipertensão, o diabetes, a própria doença falciforme, né? Mais recentemente, a gente tem um estudo que aborda a doença renal crônica como uma doença de prevalência também na população negra. Mas, falando um pouco em doença falciforme, a gente tem... o que é essa doença falciforme, né? Ela é uma deformidade na hemácia, que ela sai de um formato arredondado e ela fica num formato de foice, por isso o nome falciforme, ou um formato meia-lua, e isso minimiza muito o aporte de oxigênio nos tecidos. Então, vai fazendo morte tecidual, e isso é sistêmico, pode acontecer em qualquer lugar do organismo da pessoa. Ela começa na África subsaariana, tá? Mas ela alcança os continentes por meio da escravização das pessoas. Sim. Então, hoje ela ainda existe ainda uma predominância na população negra, mas ela não é exclusiva para a população negra. A gente tem muitas populações de outras raça, cor, etnia que também são acometidas. Porém, ela ainda é considerada uma doença negligenciada, porque ela inicia com a população negra, ela predomina nessa população, mas ela ainda não tem o olhar que deveria ter. Aqui no Brasil, a gente tem a primeira vez que se fala em doença falciforme lá no século XIX. Cruz Jobim era um médico lá no estado do Rio de Janeiro, que era a capital, que visualiza uma febre característica na população africana que estava ali escravizada. Sim. E aí outros estudos foram acontecendo, só que a gente tem um hiato da década de 40 até meados dos anos 70, de que não se fala mais em doença falciforme. Enquanto muitos outros avanços aconteceram, a doença falciforme ficou estagnada. Né? Então, hoje a gente tem 2 centros de referência aqui no estado. A gente tem ela é uma doença que ela é diagnosticada a partir do teste do pezinho, né? Na triagem neonatal, e isso é uma conquista do movimento negro, que faz com que essa doença esteja ali.
Mas a gente conseguia agora, a partir de 21 de novembro do ano passado, de 2023, ela passa a constar na lista de doenças de notificação compulsória. Então, isso é um grande avanço. Porém, isso não indica que a gente consiga, de fato, incidir nas pessoas como deveria. Porto Alegre lançou no ano passado uma linha de cuidado. Nós hoje temos uma linha de cuidado e um fluxo de atendimento para pessoas que vivem com doença falciforme. A gente conseguiu avançar no monitoramento, então a gente tem já um panorama dessas pessoas que circularam no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem em torno de 300 pacientes, algo desse sentido, assim, e a gente consegue olhar essas pessoas, né? Mas nós estamos muito abaixo do ideal ainda. Nós temos uma população de predominância branca no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente ainda tem muito a fazer em prol dessa população. Verdade, e assim, a gente está falando aqui, né, a gente está fazendo alguns resgates históricos, a gente falou aqui de negligência, enfim, e muito, né, e até a Bia falou que também da questão do racismo estrutural, muito, para não dizer tudo, né, essas questões todas estão ligadas a isso, né, Bia, de novo, né, a gente está falando aqui da doença falciforme, né, que poderia ter tido uma atenção muito antes, teve essa lacuna, né, nesse período, né, de algumas décadas, né, então, de novo, olha como, né, o racismo estrutural está envolvido nisso, digamos, né, se fosse a população branca que sofresse mais de doença falciforme, a atenção provavelmente teria sido outra, né. Isso, não, com certeza. E é importante, e eu sempre trazendo, assim, para o papel da enfermagem nesse contexto, o acesso, e falando da doença falciforme, de dores crônicas, né, de dores agudas, de pacientes que entram realmente graves e que muitas vezes eles são, sim, negligenciados no cuidado, no atendimento, de que estejamos atentos a isso, de que um paciente com doença falciforme, na fase aguda da dor, né, ela precisa de analgésicos, ela precisa de um atendimento que seja muito criterioso, muito cuidadoso. Ele realmente acessa com frequência as emergências e urgências, né? A gente precisa, então, utilizar o nosso dom, que é do cuidar, esse olhar integral sobre o ser, acolher, ter consciência de que essa pessoa precisa de um atendimento digno, de qualidade, e que ela precisa ter a sua demanda atendida, ela precisa ser ouvida. Então, repetindo, ela precisa ser cuidada de fato, né? Então, e o racismo estrutural, vamos falar sobre isso, claro, né? Na sequência, ele está aí permeando essas relações, né? As relações humanas, elas têm como uma grande barreira e uma grande ferida social que precisa ser sanada, que é o racismo, que ele está realmente já em tempo, espero que já na reta final. Ainda temos muito ainda aí, né, para acabar com ele, mas nós estamos Acho firmes. Que, assim, só complementando a tua fala, Bia, como enfermeira e profissional, né, da enfermagem, que eu já estou há quase 30 anos na área, né, eu tenho muita tranquilidade de dizer que a enfermagem, ela é a base de todas as equipes de saúde, né? Sim. Então, nós, enquanto enfermagem, nós acabamos sendo o primeiro acesso do usuário, do paciente, do cliente, da pessoa no sistema. Então, é conosco que ele vai fazer a troca, é conosco que ele vai se sentir à vontade ou, às vezes, intimidado. Sim. E vai entregar a sua dor, e né? vai entregar ali a sua vida, a sua dor, o seu sentimento. Isso. E a pessoa com doença falciforme, a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente fizer um olhar e fizer uma breve fala com a pessoa que vive com a doença, muitos dizem que não querem ir no sistema de saúde. Por quê? Porque eles são negligenciados, eles são minimizados, a sua dor é minimizada, validada, né? Não é validado. A gente, quando eu perguntei, numa certa ocasião, eu fiz uma pesquisa e fiz uma pergunta e perguntei, como é que é a tua dor? E aí a pessoa me disse, a minha dor não consigo dizer como ela é,
mas é como se estivessem quebrando todos os ossos do meu corpo ao Sim, mesmo tempo. olha só. Então, é algo que, acho que na escala de dor, ela ultrapassa muito a escala, porque ela tem uma dor gigante. Imagina. E o que ela precisa naquele momento é uma analgesia. É um controle daquela dor para poder dar seguimento a outras demandas, né? Mas, e isso é muito importante que a gente tenha esse olhar sensível, porque é nós, enfermagem, que vamos fazer esse primeiro contato, vamos ter o primeiro contato. E isso para a doença falciforme, e isso para gestantes, as mulheres negras. Violência obstétrica. Né? Nós temos muitas evidências, muitos estudos, muitas pesquisas que falam o quanto essa mulher é negligenciada. O tempo de consulta é menor, né? A oferta de analgesia é menor. Então, existe aquele mito de que a mulher negra é forte, não? Então, a gente precisa, e nós, enfermagem, a gente precisa estar muito atento e muito sensível para essas demandas, para não dar continuidade a esse racismo estrutural, a essa negligência pelo qual a população negra vem passando ao longo de tantos anos. E até uma coisa que eu quero colocar para vocês aqui, que acredito que até é uma pauta que, assim como tantas outras, mas é uma pauta que deveria ser inclusive abordada na formação, né? Tanto dos técnicos como dos enfermeiros, né? Sim. Que eu acho que, assim como tem no Corém, né, Bia, a questão da educação e da formação, principalmente, é uma pauta que é constante, né, no Conselho de Enfermagem, mas acho que uma delas, e aí dentro da formação, vários temas que acho que deveriam ser abordados, e eu acho que um deles é a questão, né, racial, né, porque tem essas características, e talvez até do próprio paciente, de chegar e realmente confiar no profissional de saúde que está ali, no profissional de enfermagem que está ali, que não, esse cara aqui vai capacitado para me atender, né, tirar esses mitos, esses preconceitos todos, né, para já na formação mesmo, né, até queria ver como é que vocês veem isso, né, nesse sentido. Isso, e para responder a tua, eu vou resgatar a fala, né, da Gisele. Claro. Se trouxe a questão da violência durante o parto, com analgesia, trazendo essas crenças que foram colocadas de que o nosso corpo ele é mais resistente, ou que temos mais filhos, então já estamos acostumados a tê-los. E estudos comprovam, né, que a analgesia é menor para as mulheres negras. Ou seja, isso é uma violência... Até hoje isso acontece, imagina. É uma violência que não tem como descrever, não tem como você aceitar e pensar num absurdo desse. Vou dar uma dosagem menor para ela, porque ela vai aguentar. Isso. Né? E o quanto os nossos corpos, né, e das mulheres negras, os homens negros também, mas das mulheres negras, ele não é respeitado, né? Nós já chegamos nesse país vindo de forma do processo de escravização, então sendo escravizadas e esses corpos sendo expostos a realmente a própria sorte. E aí na saúde é justo que a gente também no momento de fragilidade, onde a gente está com dor e está realmente buscando auxílio, você não ter o acolhimento e o cuidado que você está na expectativa de ter. Por isso a importância da consciência da enfermagem e do seu papel, da importância do seu papel. A gente pode sim, nós vamos conversar sobre o lançamento da campanha que o COFEM fez, justamente pensando nisso. É verdade. Já que a gente até está abordando essa questão toda, até queria abordar, tem a questão que a gente está falando aqui do racismo estrutural voltado aos pacientes, mas também, né, a questão dos profissionais de enfermagem que sofrem com esse racismo também estrutural, inclusive. E tem esses dois lados, né, tanto o paciente como o paciente, né, vários exemplos já chegaram no Corém, né, de denúncia, enfim, do paciente que não quer ser atendido por um profissional negro, né, infelizmente acontece isso seguidamente, né. Eu queria que vocês abordassem tanto isso também, né, no sentido de não só o paciente negro que sofre do preconceito, mas também do profissional de enfermagem que sofre desse preconceito também, né? Como é que vocês estão vendo, como é que vocês veem essa temática do racismo na enfermagem? Eu queria resgatar um pouquinho do que tu falasse, né, dos currículos. Então, a gente tem uma lei nacional que fala que nós temos que ter
a temática população negra em todos os currículos de formação. Olha só. Não somente na educação básica, mas a gente precisa ter. E essa é uma grande lacuna que a gente percebe nos currículos de formação da enfermagem. São poucas as escolas que têm essa abordagem. Sim. E ela faz toda a diferença. É inaceitável que hoje a gente tenha atitudes racistas e homofóbicas, xenofóbicas dentro dos atendimentos que a gente tem. Então, e a gente encontra muito isso. A gente encontra profissionais sendo racistas, profissionais sendo homofóbicos, sendo xenofóbicos, né? E a gente encontra também muitos usuários com a mesma postura e a instituição aceitando, né? E isso adoecendo o profissional. O racismo, ele adoece, né? Ele acaba com a saúde mental de uma pessoa. E a gente vê muitas instituições ainda permitindo que essas coisas aconteçam. Então, é muito importante que os currículos preparem esse profissional, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que as instituições valorizem o que o profissional vem trazendo e não aceitar, tá, que o usuário, que a pessoa que está sendo atendida fermente uma atitude racista. Se isso acontece, a instituição ela deveria se posicionar, né, contra aquilo ali. Claro. Então, no momento que as pessoas começam a se posicionar, a tendência é intimidar quem faz. Mas a gente ainda não tem isso na sua totalidade. A gente vê poucos serviços, poucas instituições ainda tendo esse tipo de postura. E acaba institucionalizando isso, né? Acaba normalizando uma coisa que é pavorosa. O racismo, ele é estrutural, por quê? Porque ele cimenta a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela é formatada a partir do racismo, né? Então, as práticas racistas, elas estão muito enraizadas nas instituições. Muitas vezes as pessoas podem até não perceber. Eu não acredito que não perceba, né? Mas esse racismo, ele está afundando, ele está nas bases da sociedade. Então, a gente precisa não apenas não aceitar, mas a gente precisa ter uma postura de fato antirracista. E ter uma postura é não aceitar o racismo no meu ambiente. Não aceitar do colega para o colega, do colega para o paciente, do paciente para o colega, enfim, de todos os lados que ele vem, nós não podemos aceitar. Claro. Chega. Claro. E se isso tiver uma política dentro da gestão, né, do serviço de saúde, já ajuda consideravelmente, né? Porque, não, aqui não acontece isso. Aqui não é permitido, aqui, né? Não, isso aqui não. E aí já tem uma política estabelecida dentro do serviço de saúde nesse sentido, já ajuda bastante, mas claro, né, Gisele, isso também tem que partir também ajuda do próprio paciente, do próprio profissional, de tirar de desraizar isso, né? Tirar esse mal, né, que está... São várias faces, né? Várias faces. E trazendo isso na relação de trabalho, no mundo do trabalho, na saúde já é perverso, né? Porque nós trabalhamos com nascer, com adoecer, né? Com curar-se. Então, é muito perverso quando o racismo ele se manifesta na saúde. E no ambiente de trabalho, ele é adoecedor. Ele está nas relações humanas. O racismo estrutural, que nós mencionamos, o institucional, que é onde as instituições não constroem caminhos para retirar, e é importante até deixarmos como alerta, se um profissional não foi dito a não a ele, ao seu atendimento, ele precisa ter na instituição um lugar que ele vá se reportar. Sim. Normalmente, a chefia imediata, então, tem que estar todo mundo preparado para saber lidar com essa situação. Racismo é crime. Preparado e aberto, né, para esse tipo de Isso, discussão, e para resolver. Exatamente. Racismo, ele é crime. E se é crime, ele tem que ser tratado como crime. E eu sempre falo a frase, quem praticou o racismo, ele é criminoso.
Se ele praticou um crime, ele é criminoso. Então, como é que a gente lida com alguém que quebrou uma regra social? Como que a instituição cuida disso? Ela coloca no deixa para lá? Ela simplesmente troca aquele profissional e diz, não, você não vai lá atender o paciente tal, deixa que um outro colega branco vá lá atender? É essa a conduta? Isso. Quantas violências esse profissional recebeu só no fato de fazer essa abordagem? Sim. Não. Ali aconteceu um crime. Acolha esse profissional e diga como se trata um crime dentro da instituição. E isso é uma política interna que tem que acontecer. Claro. Nós, como você bem trouxe, nós lá no Corém, nós recebemos as denúncias, né, através da ouvidoria de casos, seja inclusive entre profissionais da mesma instituição, seja paciente profissional e também vice-versa. Então, a gente recebe e nós damos os encaminhamentos devidos para cada uma das situações e nós estamos preparados, a gente tem se preparado bastante para trabalhar com a LGBTfobia, né, com racismo, com muito capacitismo. Então, a gente tem feito, é uma das pautas da gestão, desde 2015 a gente vem trabalhando. O Corém Rio Grande do Sul foi o primeiro Corém do Brasil a ter um grupo para trabalhar o enfrentamento ao racismo em todo o país, foi o primeiro do país. Dentro de um estado onde nós somos, em termos numéricos, em termos de Brasil, nós somos a maioria dos profissionais de saúde, nós somos negros, né? Mas no estado é menor até pela proporção da população negra no estado. E nós somos os primeiros. Então, tem uma razão para isso? Sim. Nós temos uma demanda. Nós temos também um comprometimento, enquanto Corém RS, de fazer a diferença. E de trabalhar, sim, na luta antirracista. Que, como bem trouxe Gisele, não basta só não ser racista. Você tem que ser antirracista. E ser antirracista é aqui não. Eu não admito mais. O que o racismo científico construiu, nós vamos, sim, estamos neste caminho para desconstruir, porque já passou do tempo. Verdade. Até trazendo essa questão da pauta antirracista, até acho que parece até um pouco óbvio, mas assim, acho que vale a gente falar um pouco das práticas antirracistas, né? Que assim, é isso, assim, não basta, acho que como a Bia acho que resumiu, né? Não basta não ser racista, tem que fazer esse combate. E tanto na vida cotidiana como nos serviços de saúde, né? Como isso pode acontecer? Que movimentos profissionais, os colegas da enfermagem, ou né, na rua, em casa, enfim, que práticas essas pessoas podem fazer, né? Que se caracterizam como uma prática realmente antirracista. Que, né, não é passar para... Não, eu não sou, mas o que tu está fazendo, né, para a sociedade, para o teu próximo, né, em relação a tudo isso? Eu acho que é essencial que a gente paute, fale, reforce que o racismo não é um problema do negro. Não foi o negro que criou o racismo. Inventou isso, né? O racismo parte de uma população que quer dominar, né? Então, a Bia, acho que pautou, reforçou muito bem que a gente precisa ter encaminhamentos para as questões racistas. Então, o racismo, ele é um determinante social de saúde. Sendo ele um determinante social de saúde, ele é passível de notificação, né? Então, a gente precisa notificar. Existe uma plataforma chamada SINAM, que é o Sistema de Informação e Notificação de Agravos, e está lá o racismo como uma violência. Ele é uma das inúmeras violências. Então, precisa notificar. A gente tem os canais de ouvidorias, né? Esses canais, eles precisam saber que ali aconteceu uma ação racista. Então, a gente precisa fazer a notificação, a denúncia nos canais de ouvidoria. Tanto da instituição, seja do conselho de enfermagem, mas aquela instituição ela tem que ser sabedora que ali aconteceu isso. E registrar, tem que estar registrado. Tem que estar registrado. Por quê? E outra, a gente tem as delegacias. A gente tem a delegacia da intolerância. Então, essa delegacia a gente precisa ir lá e fazer um boletim de ocorrência sobre o racismo. Por que eu digo isso? A gente foi olhar os números de Porto Alegre
A gente está sempre, entre a população negra, a gente sempre tem uma história de racismo. Ou conosco, ou com alguém do nosso entorno, sempre alguém relata. Mas se a gente for olhar os números, Porto Alegre, no ano passado, teve 4 denúncias. 4 notificações. Imagina. Então, cadê as outras? Então, se o número não aparece, por isso é importante registrar, né? A gente não Isso. tem o que fazer, porque não existe. Sim, a gente né? trabalha com dados, Tá né? no imaginário, né? E aí não tem o dado, tá no imaginário. É. E se a instituição não fica sabendo daquilo que aconteceu pelas vias formais, né? Não pela informalidade, mas a via formal, que é são os canais, a instituição também se vê desobrigada a fazer qualquer coisa Claro. com relação. Claro. Então, a gente precisa seguir esses caminhos. É doloroso. Quem sofre o racismo sabe muito bem o quanto ele é doloroso, mas a gente precisa fazer isso, fazer esse caminho, Claro. para que a gente consiga incidir de verdade, né? Fato. Para que esse racismo, para que esse racista ele se veja intimidado. Constrangido, exposto. Né? Constrangido e exposto, exatamente. Porque enquanto isso não acontecer, a pessoa vai se sentir livre. Sim. Ela vai bater, ela vai ofender, ela vai machucar, ela vai violar essa pessoa e ela vai se sentir totalmente autorizada por aquilo que a gente diz aí, não dá nada. Sim. Isso é verdade. E tem a questão da naturalização. Por isso, 4 denúncias no estado onde nós sabemos que não Sim. tem como ser 4. Sim. Eu diria que milhares. Exato. Então, a naturalização disso, ou seja, a gente vai dando conta, mas nós vamos adoecendo. Sim. E nós vamos entrando para a saúde. A nossa saúde, a depressão, são feridas emocionais que abrem. Se nós já temos, enquanto pessoas humanas, uma série de feridas e de adoecimentos que nos acometem, você coloca, então, mais o racismo, onde trabalha a ferida da rejeição, e aí a ferida do abandono, que é o não estar sendo realmente respeitado dentro da sua dignidade. São camadas, né, Bia? São camadas. E esses dias eu estava estudando, eu sou uma estudiosa dos direitos humanos e é algo que eu trabalho muito, e eu estava vendo a população negra, hoje com tantas frases discriminatórias, Sim. palavras, a gente está lutando para ser respeitado como humano, como pessoa humana. Então, quer dizer que os direitos humanos, eles ainda não chegaram algumas vezes. Por quê? Porque se tem direitos humanos e a gente já está brigando para ser tratado como humano, Sim. significa que esses direitos ainda não chegaram para nós. Então, é disso. Ou a gente para tudo e olha para isso com seriedade, para resolver. Ou então, nós, enquanto população humana, né, enquanto humanidade, a gente não vai dar conta de viver a vida que a gente acredita que merecemos. Verdade. Deixa eu destacar aqui uma questão, né, que a Gisele colocou aqui, a Bia também, né, que é a questão de fazer esses registros, né, a gente está falando aqui de racismo, mas seja qualquer tema, né, mas assim, de registrar, né, tipo o Corém tem a ouvidoria do Corém, né, no próprio site do Corém, www.portalcorém-rs.gov.br, tem lá um link para a ouvidoria, e é muito importante que as pessoas, como no caso do racismo, também denunciem lá, né, para que isso de fato fique registrado, porque isso que a Gisele colocou aqui e a Bia também está trazendo é isso, né, como é que eu vou estabelecer, eu gestor, vou estabelecer uma política pública, uma política, enfim, dentro da minha instituição, com poucos registros, né, de um determinado tema, né, não, ó, tem 4 registros aqui de racismo, mas tem 100 aqui de outras coisas, então eu tenho que priorizar meus investimentos, minhas energias para esses 100 aqui, né, então é muito importante, de fato, né, que isso para que não fique só no imaginário, por mais que a gente saiba que, né, no imaginário real, vamos dizer assim, né, se é que existe essa terminologia, que, mas é real. Para o gestor, vai ser o imaginário, né? Exatamente, se ele não tiver... Não dói nele. Se ele não tiver aqui... E né, se não dói nele... Até porque somos poucos gestores, né? Também. A população negra ocupa poucos espaços de gestão. Também, então é isso, não né? Não são todos que Então é isso, né? Imagina o Ronan, homem branco lá, gestor de um serviço de saúde, né? E aí
a Gisele vem, nós temos que combater o racismo e tal, mas, Gisele, o que tem de registros, né, de casos? Tem 4, né? Então, assim, é muito importante que toda a população, não só a população negra, toda a população, faça isso. Meu colega aqui, foi vítima de racismo, assim, no serviço de saúde e tal, né? Aconteceu um episódio assim, em tal unidade de saúde. Sim. E que esse número realmente, que esse imaginário, né? Então, não tão imaginário assim, se torne de fato números para estabelecer essas políticas, essas ações na sociedade. Então, isso eu acho que é uma pauta muito importante, um registro muito importante de colocar aqui na nossa discussão, que de fato, né, que isso seja apontado, não só na ouvidoria do Corém, né, mas como a Bia falou aqui, racismo é crime. Então, vá lá na delegacia, da intolerância e denuncie, né, faça esses episódios, infelizmente são muitos, né, realmente se tornarem reais, né, no papel, nos registros, nos dados, para que essas políticas de fato aconteçam, né, e a gente possa fortalecer essas ações, né. A gente está falando aqui ainda, né, obviamente, de racismo estrutural, e a gente está falando aqui da questão da enfermagem, né, da questão dos pacientes também, mas isso, obviamente, né, vai muito além, né, a gente está falando de racismo na vida, né, na vida cotidiana. Se vocês comentassem isso também um pouco, né, como é que como o racismo estrutural está influenciando na vida cotidiana das pessoas, como influencia, não como está, mas como influencia, né, na vida cotidiana das pessoas, né, vocês como profissionais de enfermagem, como é que vocês veem isso? Uma pergunta muito difícil, Olha, né? É que maravilhosa. Essa é uma pergunta que ela tá tão... o racismo, ele tá tão colocado na nossa sociedade que a gente vivencia ele a todo momento. A todo instante a gente percebe ações racistas, né? A Bia falou ali, somos poucos gestores, nós somos quase nada de gestores. O Brasil tem 56% de uma população negra, que é a soma de pretos e pardos. Então, se fosse assim, 56% dessa população tinha que estar ocupando os cargos de gestão, ocupando o parlamento, ocupando as vagas de emprego. E onde é que está essa população? É porque ela não tem condições técnicas de estar ali? É porque ela não é capacitada o suficiente para estar ali? Ou porque ela não recebeu, na sua educação de base, oportunidades que pudessem colocá-la ali? E para além das oportunidades, porque a gente tem muita gente boa aí, é o acreditar na população negra como gestores, como profissionais que estão ali com o poder de decisão. Então, eu trabalhei por mais de 20 anos dentro da assistência. Hoje eu estou na gestão. E o que a gente vê muitas vezes é isso, que as pessoas querem esperam de nós uma excelência. E a gente está ali para dar o nosso melhor. Mas como é que vai concorrer com quem está muito à frente? A gente teve uma educação que não disponibilizou, a gente teve leis que nos tiraram o acesso a muitas coisas, e outras, essas leis foram para nos tirar, mas ela incluiu pessoas. É a mesma coisa quando a gente fala em cotas. Primeira vez que se fala em cota no Brasil, não foi para a população negra. Foi a lei do boi que dava cota 70% das vagas públicas de ensino para a população, para os agricultores e filhos deles. Se lá, quando aboliu a escravidão, foi criada uma lei que nos proibiu de ter terra, quem são esses agricultores que tiveram 70% das cotas? Né? Então, o racismo está em tudo. Quando a gente fala de reforma sanitária, a gente fala também de mulheres negras. Teve um movimento sindical, um movimento, a academia, tantos movimentos que impulsionaram a troca de modelo de atenção à saúde, né? De INAMPS para SUS. Que ótimo, maravilha. Mas e as mulheres negras são citadas nesses movimentos? Porque eram os seus maridos ou seus companheiros que estavam na informalidade, que não tinham acesso à carteira assinada, então não tinham um sistema único, ou o SUS, como
o sistema de saúde vigente, e aí eram elas também que estavam ali impulsionando. Então, se a gente hoje tem um sistema universal, a gente também agradece ao movimento de mulheres negras. E esse movimento, ele segue. Então, o racismo, a gente sempre fala que ele morre aqui, mas ele renasce ali. Então, a gente precisa sempre criar elementos para sair desse viés racista. Sim. E não sofrer com as agruras do racismo, mas a gente está sempre sob vigilância. Em todos os lugares, em todos os momentos, a gente está num supermercado onde a gente é perseguido pelos seguranças, por melhor que tu esteja vestido, a tua cara preta chega primeiro. Então, tu tá ali no supermercado, tem um segurança atrás de ti. Tu tá numa loja, dizem que tá muito caro. Nem te perguntam se tu tem ou não dinheiro, e não tem nem que perguntar isso, mas já dizem que é caro, que pode parcelar, ou enfim. Então, são várias as situações que o racismo, ele atravessa a vida de uma pessoa negra. Sim. Né? Com certeza. Isso Sim. Infelizmente, está no dia a dia. Eu estava aqui te ouvindo, né? É uma dor que abre, né? Sim. E, então, a gente vive constantemente sanando essa dor e isso desgasta. Isso desgasta porque a gente tem as nossas questões pessoais, tem a nossa vida, família, trabalho, e tem também que ficar se reconstruindo o tempo todo. É exatamente isso. O que separa uma pessoa negra de uma pessoa branca são as oportunidades que lhes são dadas. Somente isso. Eu gosto muito de contar histórias, mas a minha vai ser rápida hoje, né? Nós temos tempo. Meu pai, em 1938, ele foi proibido de estudar. Ele foi proibido de frequentar a escola. Tinha uma lei ali vigente, e uma lei até que ela consiga ser discutida. Então, ele não pôde entrar na escola. Em 1938, ele não pôde. Sim. Só que a USP em São Paulo já tinha sido fundada. Então, se a USP em São Paulo já tinha sido fundada e tem uma população que não podia se alfabetizar, nós temos aí uma lacuna muito grande. Enorme. E que a gente precisa reparar isso. Se nós estamos falando da maioria da população brasileira, eu insisto muito nesse dado, porque ele é muito importante para a gente entender o que a gente busca enquanto nação. É a hora, a gente precisa acelerar esse processo. Por isso as cotas não têm a ver com capacidade, não tem a ver com saber, tem a ver sim com fechar uma lacuna que está muito gigante e atenuar. Não é diminuir nem fechar, porque a gente não vai dar conta. Sim. Somente com essa política, mas ela pode atenuar e pode sim construir uma nova história para muitas famílias. Acho que isso é importante que a gente saiba, né? E a questão das relações, agora a gente tem mais uma situação, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial é racista. O algoritmo é exatamente. Gente, isso é muito grave. Nós estamos entrando nessa era. E aí, então, agora... Por quê? Porque quem é que pensa isso? E a gente precisa compreender que o racismo científico, ele construiu essa ideia. Ele construiu, ele programou as mentes a pensarem, nos colocarem atributos não positivados. Então, se busca a visão nossa natural, você capta a imagem, leva para o teu cérebro, porque não é na primeiro capta, faz a captura, o filminho, fotografou, levou para o mental, foi lá, buscou a informação do que está vendo e lançou. Dependendo da informação que se tem, tu vai rejeitar ou não, ou vai aprovar. Sim. E a gente precisa olhar para isso. Como que a gente ainda está com essa programação? Eu trabalho muito, inclusive nas minhas palestras eu digo, vamos desprogramar e vamos fazer uma reprogramação, né? Porque as mentes estão com essas informações e há interesse de manter-se com elas, né? Se ganha com isso. Isso é importante. Então, temos aí também uma problemática que é a inteligência artificial, que a gente vai ter que trabalhar e
conversar muito sobre isso. É incrível, né? Porque isso que o José estava falando, a gente tapa uma coisa aqui, conseguiu acabar com Isso. uma, mas tem outra que surge Ele aqui. vai A abrindo. inteligência artificial é Por uma isso delas, que né? ele é estrutural, né? Ele está ali em todas as estruturas. E ele é estrutural, estruturante e estruturado. Ou seja, a gente tem trabalho aí, né? Para fazer. Falando Mas a em... gente não desiste, né? Não, nem tem, não pode desistir mesmo. Essa luta é constante. Não. E falar dessa luta constante, a Bia trouxe aqui, né, algumas atividades que o Corém já promoveu, Sim. né, que uma delas foi a questão do GT, né, de ter criado, né, o GT de combate ao racismo, de enfrentamento ao racismo aqui no estado, pioneiro dentro do sistema COFEM, conselhos regionais, mas é uma temática que, né, que o Corém tem trazido constantemente, né. Ano passado, 2023, o stand do Corém RS lá no CBCenf foi voltado, né, à luta antirracista. Esse ano, né, também teve atividades no CBCenf, foi realizado lá em Recife, e que a Bia trouxesse um pouquinho, né, disso tudo, e inclusive já está nas redes sociais a campanha, né, de combate ao racismo do sistema COFEM Conselhos Regionais, está nas redes sociais do Corém RS, está nas redes sociais do COFEM também, dos outros conselhos. Então, eu queria que a Bia trouxesse também um pouquinho dessa discussão que foi feita nos últimos 2 anos aí no CBCenf. Isso. Primeiro, é uma pauta, como eu disse, que ela é muito cara para nós, né, do Conselho, e nós todos os conselheiros. Nós fazemos aulas, estudamos, trocamos, né? Transfobia, LGBTfobia, todas as pautas importantes das relações humanas, a gente está trabalhando e vamos levar. Temos muitas ações com relação a isso ainda. E, sim, então, o ano passado já tivemos essa campanha antirracista, que é no Conselho, no Congresso dos Conselhos. Eu me perco, né, nos lugares, mas foi em João Pessoa, né? 2023 foi em João Pessoa, isso, e ano passado, e esse ano, aliás, foi em Recife. Isso, Pernambuco. Então, este ano foi lançada a campanha pelo COFEM, por entender, sim, a importância desse tema, a importância da enfermagem nessa luta antirracista, a enfermagem calando o racismo, né? A voz da enfermagem calando o racismo. Esse é o tema da campanha. Foi um lançamento onde nós tivemos uma mesa científica tratando sobre esse tema, sobre o racismo, dentro do Congresso, e depois tivemos uma tenda lá também, onde fizemos rodas de conversa para todas as pessoas ali, para todos os participantes. Isso é de uma importância gigante, porque nós somos hoje, aqui no Rio Grande do Sul, somos 157 mil profissionais. Mas no Brasil somos 3 milhões, né? Chegamos a essa marca, né? Exatamente. Então, veja, 3 milhões de pessoas numa única voz, dizendo não, realmente nós somos da ciência do cuidado, ou seja, nós sabemos cuidar integralmente das pessoas. E nós não admitirmos que as nossas diferenças físicas, culturais, religiosas, elas impeçam que as pessoas acessem a um cuidado digno, que tenham um trabalho que seja respeitado a sua dignidade humana, porque é isso, quando um paciente ou um familiar diz eu não quero ser atendido por este profissional negro ou negra, ele está desrespeitando a dignidade humana, né? Então, isso é racismo, é um crime e tem esse desrespeito dessa humanidade, né? Porque eu falo muito sobre isso. Respeitem a humanidade das pessoas. Nós todos somos humanos. Nós temos diferença e as nossas diferenças são belíssimas, são riquíssimas. Eu vim de São Paulo ontem e tinha uma moça no meu quarto que ela era da Ucrânia. Olha. E eu achando, eu vou contar até, né, porque foi muito engraçado. Eu disse assim, não sei falar inglês, falei para ela, né? E ela ficou pensando como que ela ia falar comigo, aí pegamos, aí eu sugeri, pega no tradutor. Ela começou a falar uma outra língua, eu disse, nem era nem inglês. Sim. E eu disse, mas foi tão lindo esse encontro, essa diferença cultural, ela queria saber tudo. E eu disse, gente, até quando? Até quando as nossas diferenças serão razões para violências? Sim. E enquanto essas diferenças poderiam ser para aproximar e realmente nos tornar mais ricos e muito melhores enquanto pessoa humana. Verdade. Olha só que foi uma experiência ímpar, né? Aconteceu, pessoas completamente diferentes, de lugares ela saiu diferentes. Da guerra. Então foi um encontro. Então as diferenças nos uniram e realmente ela saiu muito mais rica e eu também, com certeza.
Esse ano, Bia, também, então, no CBCenf em Recife, teve essa tenda, né? Acho que, que foi um espaço muito especial, né? Que teve no CBCenf, né? O CBCenf, para quem não sabe, é o Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. Assim, parece que só os coreens se reúnem lá, mas não, tem muita atividade, né? Nessas atividades. 10 mil pessoas? Imagina, acho que sim. Foi próximo disso, né? Que esteve lá em Recife. Então, cada ano é num lugar diferente, né? Numa região diferente. Ano que vem vai ser em Salvador, já está definido. Terra muito boa, Salvador. E, de novo, tem outro lugar propício, né? Para estar falando também sobre isso, né? Essa temática lá. E Recife, né? Então, teve essa tenda lá no CBCenf que tratou das questões raciais com muitas atividades, debates, né? O lançamento dessa campanha, inclusive, que a Bia falou. Eu queria que tu falasse um pouco mais, então, de como é que foi as atividades da tenda lá esse ano. Isso. Na mesa científica foi a pauta a saúde da população negra, onde nós discutimos as doenças, o que levam as pessoas a não terem a assistência adequada, né? Esse alto índice de adoecimento e de mortes também. A gente precisa compreender que nós morremos, a pandemia, né? Nós temos aí, não temos os dados todos tão fiéis, né? Mas a gente consegue, e é importante, eu não sei se tu gostaria depois de colocar, mas da questão do quesito raça-cor, que eu sei que é uma pauta que a prefeitura, todo mundo está trabalhando bastante. Eu vou deixar eu sei que vocês trabalham muito e eu sou muito orgulhosa de ver esse trabalho. Então, de dados importantes, se na pandemia os nossos agravos, porque, como bem trouxe Gisele, os determinantes sociais vão nos dizer como nós vamos adoecer e morrer. As doenças, algumas, elas são comuns a todos, mas a condição de vida que nós temos, elas vão impactar, né? Na nossa recuperação ou não recuperação, ou um óbito. Que é o extremo de tudo aquilo que a gente, né, nós da saúde, a gente sempre busca não evitar, né? Então, foi discutido isso nessa mesa e depois na tenda foi um encontro para trocar sobre o impacto do racismo no emocional. Então, foi muito emocionante o relato das pessoas, e não só para as pessoas irem lá contar uma história triste, mas o quanto uma história de dor, que é real, que dói, que nos adoece, mas também para que eles vissem que existe uma rede, que visse que existem possibilidades e que nós estamos juntos, que ela não é única. Tem uma música que eu gosto muito, eu sou uma, mas eu não ando só. É isso, foi um momento para dizer isso. Você é uma, você está lá no seu estado, você está lá em Tocantins, mas saiba que lá no Rio Grande do Sul eu estou. E isso foi muito forte, muito potente. E aí a gente resgatou também a nossa ancestralidade, né? Honrando aqueles que nos antecederam e os que virão. E foi um encontro ímpar e a enfermagem, então, ali se conectou. Foi muito incrível, assim, foi marcante para todos que participamos. Legal. Gente, estamos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. A gente está aqui, então, com a Gisele Gomes, está aqui também com a Bia, falando com a gente, né? Então, eu queria encaminhar para as considerações finais aqui de vocês. A gente agradece muito, pessoas fantásticas aqui, profissionais fantásticos que estão aqui com a gente, de tantos outros profissionais fantásticos também que estão, inclusive, nos assistindo nesse momento. Então, a gente quer deixar esse espaço então, para considerações finais aí, né, para esse nosso podcast aqui, que tratou hoje aqui sobre questões raciais na enfermagem, mas foi além também, né? A gente falou aqui das questões raciais também aqui na vida cotidiana, na sociedade. Gisele, por gentileza. Eu quero, então, agradecer a oportunidade e eu quero também reforçar, enquanto coordenação de políticas públicas, enquanto coordenação de política de saúde da população negra, que um dos objetivos principais dessa política é a formação de dados. A gente precisa que os gestores vejam onde, né, como bem falou a Bia aqui, onde as doenças estão mais acometendo, os agravos estão mais incidindo na população negra. E a Bia falou na questão do quesito raça-cor, né? O quesito raça-cor, ele é essencial para a gente produzir política pública. Saber onde estão essas pessoas. Exato. E como é que a gente sabe que a tuberculose, por exemplo, ela incide mais em uma população do que em outra? Onde é que está a taxa de cura, a taxa de abandono? Através de dados.
E a gente tem o quesito raça-cor etnia como um meio muito rico da gente produzir. Porto Alegre vem trabalhando nisso, há muito tempo a gente vem trabalhando, a gente tem vídeo, a gente tem oficinas, a gente tem ações de educação permanente com os profissionais. A gente hoje vive a questão da parceirização, né, que faz com que a gente tenha essas formações com mais frequência, mas a gente vem trabalhando no sentido de sensibilizar os profissionais. Existe uma portaria do Ministério, a 377, que é de 2017, 344 de 2017, que ela fala que o quesito raça-cor ele é autodeclarado. Então, a gente precisa que o profissional pergunte. Sim. Ai, mas eu tenho medo. Não, eu aprendi que o menor caminho entre 2 pontos é a reta. A gente não faz rodeio, a gente pergunta. Sim. E se a pessoa não souber falar o que ela não consegue se identificar, por exemplo, a gente explica o que é, mas que ela possa ter autonomia de responder. E a gente precisa perguntar. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. E eu acho que é bem importante. Por quê? Porque quem mais faz a coleta desse dado é a enfermagem. Então, é importante que as pessoas tenham essa sensibilização de perguntar e de fazer o preenchimento correto. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que quando a gente fala de nós, a gente sempre tem muito o que falar. A gente quer falar, mas a gente sabe que a gente tem uma limitação. Agradeço essa oportunidade, agradeço estar aqui dividindo essa fala com a Bia, né? A tua sensibilidade, Ronan. Então, é isso, que as pessoas possam sempre ter aquele olhar sensível, né? Aquele teste do pescoço de ver como estão os nossos e onde eles estão, para que a gente, de fato, faça uma produção de cuidado efetiva. A gente precisa produzir cuidado. A enfermagem é a arte do cuidado. Então, se ela é arte, a gente tem que usar de vários mecanismos para que esse cuidado seja de fato efetivo. Legal, Gisele. Nós que agradecemos a sua presença aqui nesse nosso podcast. Bia, também suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né? Eu fico muito grata porque essas oportunidades, elas são grandes momentos em que a gente pode colocar mais força, né, naquilo que a gente acredita, né, nesse mundo melhor. E eu quero deixar um recado para os colegas da enfermagem, né? A enfermagem gaúcha, nós somos 157 mil, um pouquinho mais, de profissionais. E a enfermagem, então, do Brasil, que somamos a enfermagem do Brasil como um todo, que somos 3 milhões de pessoas. Vamos colocar a nossa força na luta antirracista. Nós temos força suficiente para fazer um grande movimento em prol do cuidado realmente integral, em prol do respeito entre as pessoas. E que cada pessoa que esteja diante de nós seja respeitada como um ser humano. E que esse ser humano, naquele momento que está diante de nós, enfermagem, ele precisa de cuidado. Então, que seja cuidado com dignidade, com tudo o que ele precisa naquele momento. E aí sim, nós vamos honrar o título que nós temos, que é a ciência do cuidado, ou seja, como cientistas do cuidado. Perfeito. Bia, muito obrigado aqui por estar aqui com a gente também. Mais uma vez agradeço a Gisele. Ressaltar aqui para o pessoal seguir o Corém nas redes sociais, né? Seguir, nós estamos no Instagram, no Facebook, enfim, diversas plataformas nas redes sociais. Inclusive, tratamos essa temática aí nas redes, no YouTube, no Spotify. Também você encontra bastante material nos canais, né, do Corém RS no YouTube e no Spotify. Você encontra bastante material sobre essas questões que a gente tratou aqui hoje, né, ligados à enfermagem, inclusive. E ressaltar aqui a campanha, né, que foi lançada pelo COFEM, pelo sistema COFEM Conselhos Regionais, Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem. Na campanha está bem destacado aqui, inclusive, em casos de racismo, junte provas, registre a ocorrência e comunique aos conselhos de enfermagem. A gente ressaltou aqui bastante essa questão de registrar mesmo, né? Fazer essa ocorrência, comunicar, para que esses dados, que esses números virem políticas públicas, virem, né, ações de combate ao racismo, e para que isso cada vez, né, tome mais força, né, nessa luta antirracista que não só a enfermagem, toda a sociedade tem que promover.
Obrigado, gente. Obrigado uma vez a Bia. Obrigado a Gisele. Muito Até o próximo obrigada. episódio. Tchau, tchau.